Oba! Começando aqui no ao vivo para live Conexão Tolerância, né? Hoje vai ser muito bacana, hoje será muito bacana. A gente vai conversar sobre tolerância, né? E vai ser com Lívia, que é uma amiga, parceira e que tem mais histórias, boa contadora de histórias, mais histórias para contar. Vamos dar um tempo de todo mundo chegar. Sejam bem-vindas, mulheres empreendedoras. Lívia já veio, eu daqui a pouco te chamo, Lívia, deixa o pessoal ir entrando. Aproveita quem entrou. Os coraçõezinhos são sempre bons porque a gente dá a mensagem para o Instagram de que esse é um conteúdo bacana e que vale a pena divulgar. E também aí pode mandar nessa setinha do avião para todo mundo que vocês conhecem e que aí consideram que vão se beneficiar. Acho que é Sheber Silva, seja bem-vindo, Saulo, todo mundo entrando. Hoje a gente vai falar sobre tolerância, que é um assunto que eu tenho falado no meu Instagram. Daqui a pouco eu chamo a Lívia, que eu já vi que ela entrou. E quem me acompanha no Instagram tem visto que, em função do Dia Internacional da Tolerância, foi dia 16 de novembro, é um tema que eu trouxe para a gente pensar no que é isso da tolerância no nosso dia a dia, né? Esses temas aparecem nessas datas comemorativas e às vezes a gente fala, comenta, às vezes se passa por essas datas, né? E a minha ideia é a gente aprofundar de um jeito leve, consistente, né? A Dudu tá vendo você também, vai ver você, a Lívia. Dudu é o filho de Lívia, que a gente tem umas histórias para contar. Eu vou te chamar, Lívia, deixa eu colocar. Deixa eu chamar. Eu acertei chamar. Oi, Valéria, seja bem-vinda. Eu ainda estou me acostumando com esse formato novo aí. Eu estou me ajeitando toda. Oi! Oi! As duas de óculos grandes agora. Também estou de óculos grandes, igual o seu, ó. Novo. Estava aqui aproveitando que você estava papeando aí para mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para Dudu, que tá lá e sempre fala: mãe, você não manda um beijo para mim. Né, que é dessas coisas dos beijinhos. Dudu presente aí. Pois é, um beijão, Dudu. Beijo de tia Camila. Não é? E a gente, nessa live, a gente vai falar, né? Aí, aqui é teu pai ou tua mãe que está respondendo, que está falando aí? O Arthur, ela é minha mãe e Silva é meu pai. Ah, pronto. Porque aí eu sei que sua mãe mexe mais no Instagram, né? Esse é um horário que às vezes tem bastante lá. Tia Camila, beijos. Aí a gente derrete tudo. Oi, Aline, seja bem-vinda. Esse é um horário que às vezes tem muita live, Lívia, e às vezes a conexão fica mais fraquinha, mas vamos ver. A sua imagem, para mim, tá falha. Não sei se para o pessoal tá falha. Não. Minha internet, muito ruim. Bom, mas a gente vai falando e fica gravada a voz, né? Sim. A gente também tem voz, não tem só imagem. Para mim tá falha, não sei pro pessoal se tá muito, mas a gente leva, né? Você tá me vendo? Tudo tá, né? Tô te vendo perfeitamente. Pronto, eu não me acostumei com os óculos novos ainda, então eu tô estranhando, mas vamos lá. Então assim, eu comecei na entrada esperando todo mundo chegar e Lívia chegar, comentando que eu tenho falado da tolerância no Instagram em função do Dia Internacional da Tolerância em novembro, que são datas que muitas vezes a gente fala, comenta, reconhece que oi, Aninha, que são datas, são temas interessantes, são assuntos importantes, mas nem sempre a gente consegue colocar no dia a dia, né? E aí eu tenho trazido no Instagram, tentar trazer de uma forma mais leve, lúdica, motivacional. E a gente também tem, né? Na verdade, essa live ela surge de um projeto que Lívia está me ajudando, né? Que é amiga para essas coisas, para ajudar a gente a ter ideias, né? E pensar. Amiga que é o Conexão. A gente conversa e transforma essa ideia num projeto incrível, maravilhoso.
E é um prazerzão que estar é participando. que é o Conexão Tolerância, né? Em que ele vai ser lançado dia 12 de dezembro. Ele é voltado para o público adulto, né? Seja pai, seja mãe, né? Apesar de eu, como psicóloga, eu trabalho com crianças e adolescentes, mas é um grupo de discussão. Deixa eu ver, não sei se Lívia tá rodando de novo. Eu vou falando, se perder, alguém me ajuda aí nos comentários, tá? É um grupo de discussão que a gente vai fazer pelo WhatsApp. Tem um tempo limitado de funcionamento, depois aos pouquinhos eu vou dando os detalhes, mas para a gente pensar sobre a tolerância com uma interação muito maior do que o Instagram, né? No Instagram eu trago as informações. Oi, Andréa, seja bem-vinda. Pode botar coração para cima, bota coração, gente. E o grupo de discussão Conexão Tolerância, a gente, que vai começar a funcionar dia 12 de dezembro, a gente vai ter essa troca sobre a tolerância em vários tópicos bem bacanas que a gente está bolando, já bolou, a gente só está terminando de lapidar com vídeos, com textos, com imagens, de forma leve, mas, né, com uma interação muito maior. Né, Lívia? Tá bem bacana, com vídeos provocadores, vídeos mais leves, vídeos engraçados, com dicas para crianças também, eu também trabalho com crianças. Lívia é uma mamãe também, então a gente acaba tendo muitas ideias para crianças, né? E aí, o que eu queria, antes de começar, a gente fez esse título de Tolerâncias Avessas como uma forma provocativa para deixar todo mundo curioso, né? De que é isso da tolerância às avessas, né? Se é que isso existe. Seja bem-vindo, Rubem Lírio, né? Acho que é assim que fala. E a ideia da tolerância às avessas é que a gente às vezes passa por... A Lívia saiu, vamos ver. Vamos esperar, deixa eu ver se eu acho Lívia de novo. E a ideia da tolerância às avessas é que muitas vezes a gente passa por situações... Estou procurando aqui, Lívia. De vivências nossas pessoais em que a gente precisa tolerar algo que nos é difícil, ou a gente está ao contrário, a gente recebe uma situação, que é o que a Lívia vai trazer, a gente recebe uma situação em que a gente transforma um início de intolerância em algo muito bacana, que é, a Lívia tem uma experiência pessoal, com ela e Dudu, né? E aí a gente entra numa outra questão muito importante, que eu considero que é a questão social, que todos fazemos parte, né? A intolerância, ela vem muito com aquilo que nos é diferente. É difícil mesmo conviver, entender, acompanhar, né? Eu trago assim, a gente não precisa mudar o jeito que é para ser tolerante, né? A tolerância é uma convivência. Oi, Rose. Oi, Cláudia. Sejam bem-vindas, né? Se a gente pensa na tolerância, a tolerância é a arte de conviver, né? E torna a vida mais leve, porque a gente se chateia menos com o que nos é estranho. Mas tudo aquilo que nos é estranho ou nos foi ensinado que não é certo, é mais difícil de tolerar. E Lívia é mãe de Dudu. Dudu é uma criança com desenvolvimento atípico, né? Como é, Lívia? Que é PCD. a expressão correta que a gente... OCD, né? Traduz aí, fala aí de novo. PCD, que é pessoa com deficiência. Portador, né? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, não é nem portador, gente, me desculpe, não foi a intenção. Então, a pessoa com deficiência pode ser uma deficiência física, pode ser uma deficiência na linguagem, pode ser uma deficiência visual, uma deficiência cognitiva, pode ser um transtorno psíquico, não importa. Mas como são diferentes, chama mais atenção e provoca isso na gente. Como é que a gente faz esse equilíbrio entre o que eu conheço e o que me é muito diferente, né? Então, Lívia tem a história que teve com o Dudu, em que ela recebe algo que poderia ser visto como intolerância pela outra parte e ela transforma, né? Então, como é que a gente pode transformar, por isso a tolerância às avessas, algo, né, em uma construção muito bacana. E aí ela conseguiu fazer a meninada, ela vai contar a história, uma inclusão de todos, né? Porque todos precisamos ser incluídos no grupo, né? Pessoas com deficiência ou não, né? Todos somos diferentes, todos temos nossos jeitos, né? Então, diga aí, Lívia, fale aí. Essa temática, né, da tolerância, ela é bem polêmica.
meu ponto de vista de tolerância é diferente do ponto de vista de outras pessoas e nós vamos levando a diversidade dessa forma. E temos que saber moldar, né? A gente está vivendo uma época de muita intolerância, de racismo, de discriminação, de feminicídio, tudo por uma causa. Para mim, cortou, Lívia. Não sei se... Como é que estão para as pessoas. Estou esperando, Lívia, acho que está a internet reconectando. A gente pode ter intolerância, ela aparecendo de diversas formas, né? Racismo, intolerância religiosa e tudo mais. E aí, desde que Dudu chegou para a gente e a gente começou a lidar com essa diferença, né, socialmente, essas diferenças começaram assim a chegar para a gente através das crianças. Não de forma agressiva ou de diminuir, não. Muito pelo contrário, de forma curiosa, né? Mas aquilo machucava, assim, a gente falava, poxa, primeiro acontecimento foi uma criança, a gente estava num parque aqui, de Salvador, e uma criança chegou e falou assim, tia, ele é doente, né? E aquilo, eu falei, como assim, né? A minha vontade era de, na hora, repreender aquela criança, de falar, não, você, né, você não sabe de nada, de realmente ser agressiva, porque a nossa primeira reação é a agressividade, de ficar chateado, de ficar magoado. Ou se defender, né? Hã? Se defender, se proteger. Se defender, exatamente. E aí eu falei, poxa, mas eu não posso reagir dessa forma. Eu tenho que mudar isso, porque se todo mundo que começar a olhar diferente, todo mundo que começar a questionar coisas, eu começar a revidar, né, a ser agressiva, eu vou viver uma eterna guerra, eu vou viver, né, com sentimentos ruins o tempo inteiro. E eu não queria isso, nem para mim, nem para ele. E principalmente começar a mudar as pessoas, começar a mudar essa visão, né? De que ao mesmo tempo que aquela criança ou aquele indivíduo, ele precisa perceber, a lidar com o diferente de forma respeitosa, de forma acolhedora, de forma amorosa, eu que estou recebendo, né, um momento desagradável, o que é que eu estou fazendo para mudar isso? Né? Eu só recebo e reajo, eu só recebo e revido de forma agressiva porque eu me coloco no lugar de agredido e nem era eu, porque na verdade, né, quem vai sofrer as consequências era o meu filho, porque eu sou mãe, eu não sou deficiente. Muito pelo contrário, eu sou tida como privilegiada. Eu sou branca, eu sou de classe média, eu tenho privilégios sociais. Sim. Então, assim, essa intolerância não é para mim. Esse preconceito não sou eu que vou sofrer, é o meu filho. Só que até lá, ele caminhar sozinho, quem recebe, né, o respingo Sim. sou eu. Então, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou melhorar esse caminho para ele? E foi aí que eu comecei a ressignificar a forma como eu recebia isso. E comecei a estudar. Estou fazendo anotações. Muito bem. E aí foi ter, né, como é que surgiu essa live e amadurecer esse projeto que Camila, né, dia 10 vai lançar. A gente conversando, Camila falando dessa ideia dela, aí a gente conversando, né, em um dos nossos encontros amigáveis. E que amigo tem que testar as ideias, né? A gente testa as ideias com amigo, é isso aí. Aí ela falou sobre a tolerância, eu falei, mas Mila, quem disse que só o outro tem que ser tolerante? A gente que sofre o preconceito, ou seja o que for, a gente também tem que ser tolerante. Como é que a gente vai receber isso? Aí é que vem a tolerância às avessas, né? Que é como a gente recebe. E aí foi que aí Camila, né? Mas Lívia, preste atenção. Aí eu falei, vou te dar um exemplo bem clássico, que é justamente essa história, né, que eu vou contar. Eu estava com o Dudu e minha família no litoral, aqui, né, no litoral norte, e as crianças estavam brincando no parque e nós estávamos na mesa, né, conversando, bebendo, enquanto as crianças brincavam. E outras 1000 crianças, porque o Dudu já tem 8 anos
já tá numa Sim. fase onde eles podem brincar sozinho no parque, a gente ficar de casa só olhando, não precisa mais estar, né, ali do Sim. lado colado. E aí, de repente, o Dudu chegou do meu lado e fez assim: mãe, eu dei uma lição de moral num menino ali agora. Aí eu fiquei imaginando como é que foi essa lição de moral, porque nem todo mundo entende ele falar. Aí eu fiquei É, imaginando, eu eu acho que pode imagino falar a ele, questão que o que o Dudu tem, né? A dificuldade de Dudu é na fala, né? ele ter dificuldade na fala, mas quem começa, né, a conviver com ele Sim. entende o que ele fala. E aí eu falei, meu Deus, fiquei imaginando, eu falei, meu Deus, eu tô imaginando um menino recebendo essa lição de moral em outra língua. Porque os meninos falam assim, ele fala inglês, ele não é brasileiro. E aí ele, mesmo assim, ele veio e falou assim, mãe, vamos ali comigo, vamos ali. Eu falei, mas Dudu, você não já resolveu, você não já deu a sua lição de moral no menino? Mas mãe, vinha para traduzir para ele. Aí depois eu tentei, né, não ir lá, porque estava, assim como estávamos em família, a outra criança também estava em família e não levar atritos. Né? Eu tentei convencer ele, mas ele não quis. Fui até lá e para mediar a situação. Quando eu cheguei lá, e porque foi o menino, Mila, eu acho que foi porque o menino falou que ele não sabia falar direito, né? Que Que não é bem sabia. o ponto. E olha assim, quem convive com a Lívia, tem algumas pessoas aqui que são amigos dela, Tem muitos ela amigos. dá uma autonomia a Dudu absurda, que eu não, nem tudo, só na bicicleta, que lá ela ficou craque porque foi o pai, né? Mas assim, ela dá uma autonomia, ela sempre, dentro da idade de Dudu, dizia que ele tem de fato uma dificuldade de falar. Quando ele fala rápido, ela faz normal, Dudu, ninguém tá ali entendendo, né? Eu posso dizer, ele, Dudu, tia Camila não entendeu, e ele vai mais devagar. Então ele tem consciência. Lívia não dá um nome, não precisa dar um nome, cada um de fato tem seu jeito, né? Sim. Tu desenrolado demais. Pois é. E se ele pede para traduzir é porque ele sacou que, apesar dos esforços, ele não deu conta, né? E aí ele sabe que tem um apoio na família É como um verdade. todo e com Lívia, né? Então ele foi. Mas Lívia Exatamente. dá o apoio, dá autonomia total, né? Bem, aí, continuando essa conversa, o assunto lá, a gente fui até as crianças, porque era um grupo de crianças que estavam brincando. E quando eu cheguei, aí eles já não estavam mais no parquinho, eles estavam numa área de gramado, correndo e tal. E Dudu também tem a questão de não correr direito, né? Corre do jeito dele, mas corre. E Corre aí, adoidado. ele chegou, aí falou, foi ele, mamãe. Aí eu chamei o amiguinho, né? E falei, oi, tudo bom? Como é seu nome? Aí o menininho falou, sou fulano de tal. Aí o outro encostou também. Aí eu falei, e o seu nome? Aí o menininho também falou o nome dele. Aí eu falei assim, poxa, vocês, todas as crianças aqui brincando, ele quer brincar com vocês e vocês estão dizendo que ele fala diferente. Eu não me lembro exatamente o termo que os meninos usaram, mas enfim. Aí, o que é que vem? Vem a questão da tolerância. Cheguei lá e falei assim, olha o seguinte, galera. Você aí também tem que usar, né, um pouco da psicologia, apesar de não ser psicóloga, não ter formação, não ter curso, não ter nada. Aí eu ganho aquele lugar de fala pela convivência, pela vivência, pelas experiências. E aí chamei os meninos e falei assim, vocês nadam com boia na piscina? Aí os meninos se achando o máximo. Eu. Falei assim, ele nada sem boia. Aí, quem anda de bicicleta com rodinha? Aí as crianças, eu. Falei, ele é sem rodinha. E aí, o menorzinho da outra galera chegou, percebeu que falou assim, poxa, realmente, ele tem diferente, mas ele tá, tipo assim, na cabecinha dele, o que me pareceu é que na cabecinha dele ele resolveu o problema, que o que ele via de diferente, na verdade, não fazia mais diferença. Na hora que eles se encontraram e coisas que um era mais capaz de fazer e o outro não Sim. era, eu falei assim, cada um é bom numa coisa, você é bom em uma, ele é bom em outra. Então, assim, o interessante é que vocês todos brinquem. Aí o menor, voltando a o menorzinho dos dois, que aí quando eu cheguei, o menorzinho apontou logo, tia, não foi eu não, foi não sei quemzinho. Isso Que aí é é o logo. costume, as crianças acabam sendo ensinadas a contar quem foi, né? Ah, É o jeito exatamente. da, Né? E é o tirar jeito da a gente dele, porque perguntar é o que mil. aconteceu.
O que aconteceu na escola? Mas foi, quem fez? A gente tem um jeito de adulto bobo que acaba fortalecendo eles ficarem contando quem fez. Né? Exatamente. Aí foi quando esse menorzinho virou e, no meio da conversa, ele nem esperou a conversa terminar, nem esperou se vinha esbregue, se não vinha. Ele chegou, olhou para Dudu e fez assim: como é o nome dele, tia? Aí eu falei: pergunte a ele, ele sabe falar. Aí ele, Dudu, aí fez: você quer brincar? Acabou a Resolveu. confusão na mesma hora, porque Eduardo tirou o sapato e saiu correndo para brincar. As diferenças acabaram, foram brincar de correr. Aí o outro, né, falou assim: mas na hora que for ele que for pegar, a gente tem que correr menos. Então, assim, ele mesmo percebeu que ele tinha que se adaptar. Então, assim, se eu fosse intolerante, chegasse lá e brigasse, você não pode fazer assim, a forma como a gente acolhe, né? Quem, entre aspas, está nos agredindo, também faz toda uma diferença. Eu passo a ser tolerante, né? A minha parcela de tolerância, a minha parcela de contribuição para mudar isso. Porque eu acho que com violência, com agressividade, a gente acaba gerando mais violência, mais agressividade. Né? Eu sei que as coisas estão perdendo o controle, o desrespeito não é só a intolerância, né? Tem a questão do desrespeito e isso fere cada vez mais e inflama cada vez mais as pessoas. E eu acho que é dessa forma que a gente deve parar também para ver de que forma a gente recebe. E que, inclusive, na nossa reunião também a gente teve uma passagem, né? Que a gente estava na nossa reunião lá para montar esse projeto. E aí Camila fez uma queixa, não vou contar a queixa, nem o que foi que aconteceu. Vou ter que lembrar agora. Eu falei, mas quem foi que lhe disse que essa pessoa fez isso para te pirraçar? Já sei. Não pode contar, não. Pode não. Não isso só entre quatro paredes. Sigilo dela. Pois é, ela fez uma queixa. Eu falei, mas quem foi que disse que essa pessoa fez isso para te provocar? Foi uma pergunta. Para tirar a gente do lugar da reação, né? E aí a gente desmonta. Eu estava aqui olhando que eu abri o computador porque assim, na construção dessa ideia toda, desde o Instagram até o projeto, que é o Conexão Tolerância, eu fui buscar definições, né, no dicionário e tudo mais. E uma das coisas que eu acho muito bacana, em várias definições, né, é o ato de admitir, né, se Lívia cair, a gente chama de novo, que a tolerância, uma das definições, é o ato de admitir sem reação agressiva ou defensiva, que foi o que você fez, né? Você admitiu algo que é diferente, algo desconfortável, diferente, novidade, surpresa, pode ser diferente para algo muito bacana, pode ser, né? Sem uma reação agressiva ou defensiva, porque a partir daí você pode construir soluções, né? Construir laços. E eu fiquei pensando, porque geralmente as crianças menores têm menos a nossa cultura, o nosso jeito de ser, né, de ser humano e ser humano ocidental e brasileiro, ainda não deu para fazer muito efeito nos pequenininhos. Então os pequenininhos, eu acho que eles são mais fluidos, né? Eles recebem mais fácil. Então um pequeno, ele está mais aberto, não porque o maior... e a gente tem uma cultura, uma linguagem, você sabe que eu gosto, tenho lido da comunicação não violenta binária, né? Porque a gente fala o bom e o mal, feio e bonito. Binário, assim, sempre são dois, responsável e irresponsável. Com deficiência ou normal. Será que normal não existe, né? Mas só para trazer, né? O branco e o preto. Quantas vezes as imagens branco e preta existem? O verde e o vermelho na correção das tarefas da nossa época. Lembra que quando estava certo era verde? Sim. Mas é sempre essa coisa, ou um ou outro. E aí a gente fica numa rigidez. E obrigada, Gleice. Oi, Carla. E aí a gente fica muitas vezes assim, com muitos adjetivos, né? Ele não fala direito. Ele tá errado, ele é bobo, ele é burro, eu tô fazendo vários, né? E não né? A gente não precisa fazer isso. E quando a gente recebe sem reação agressiva, a gente consegue se explicar melhor, né? E outra coisa... e a Carlinha oi, eu vi um oiê aí, eu tava olhando aqui a imagem. Oi, Carlinha, tudo bom? E aí também tem uma questão assim, que é uma disposição ou tendência para perdoar erros ou falhas. Não acho que nenhuma criança errou. Estou pegando o dicionário, mas assim, para aceitar e para transformar, o perdão eu acho que é a coisa mais maravilhosa
porque você realmente aceita, né? O perdão tem uma aceitação, acho que em todos os vieses, né? Sim. Há um desconhecimento, quem sabe eles nunca se encontraram com uma criança com uma questão do desenvolvimento, né? De um atraso de fala, né? A questão motora da fala de Dudu é uma coisa que ele é retadão, eu falei que é retada, que ele agradeceu, mas que ele também, quando ele não quer falar direito, ele também embola mais, né, Lívia? Tem que... Aí ele também, né, é normal, todos nós, criança quando não quer falar, embola, né? Então é muito disso, né? Você falou uma coisa que eu achei bacana, né? Que é ressignificar a forma que recebo. Se a gente consegue construir isso, e você inclui todo mundo também, entre aspas, falha em alguma coisa, né? E você desconstruiu, você desmontou, porque Dudu nada sem boia total, porque ele já faz natação, andando sem rodinha, porque, né? Eu acho que ele corre absurdamente bem, incrível, né? Pula, desvia, se vira todo, né? Mas, de fato, se alguém corre mais, vamos aceitá-lo do jeito que ele é, né? Exatamente. Da forma como ele é, né? Também é espelho e, assim, ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Tem os nossos familiares que também sentem, né? A discriminação, o preconceito, a forma que não tratou de forma tão legal. Que nesse mesmo episódio, né? O meu afilhado, que é, assim, eles se consideram irmãos, que é Pedro e Dudu. E quando eu cheguei, né? No espaço, na grama que eles estavam brincando, Pedro tava de braço cruzado, com a cara amarrada e, tipo assim, dando trombada no menino, sabe? Então, assim, quando eu cheguei, que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, ou seja, eu adulta tenho um outro lugar de visão, né? Uma outra visão sobre aquilo. Pedro, que é criança, tem 9 anos, a forma dele reagir foi de forma agressiva, porque ele não quer que maltrate o primo e irmão dele. Não. Né? E aquilo foi uma forma de maltratar, e ele tá ali para proteger, para, sabe? Ficar com raiva, ele mesmo fala, eu fico com ódio de Indá, que ele me chama de Indá, ele fala, eu fico com raiva de Indá e fecha a mão assim, ó. Aí eu vou e converso com ele também. Então, assim, a gente tem que mediar, né? E apesar de eu não ser diretamente afetada pelo preconceito, pela discriminação, eu tô ali mediando as relações, o convívio social, a introdução social deles todos, né? Não só do Dudu. E eu fico pensando aqui que é uma... Quando você falou da forma de mediar, agora me fugiu uma... Mas é uma... lembrei. Que é se situar no contexto, né? Que a gente, né, vou já adiantar um pedacinho que era no final, que eu ia falar, mas assim, para esse projeto, que é o Conexão Tolerância, tenho essa live hoje com Lívia, que é meio super a calhar, porque fala da tolerância explicitamente, né? E tem na próxima quinta uma live com a Carla Silene, que é psicóloga, psicopedagoga, e que a gente vai falar assim, quando nem tudo é bullying, né? E quem me acompanha sabe que eu estudo, que eu falo as diferenças, mas o bacana dessa live, a intenção dessa live com a Carla é a gente falar, diferenciar teoricamente, mas também trazer algumas situações da vivência dela, como psicopedagoga, de que nem tudo é bullying. Então, assim, a gente precisa pensar, tem 2 pontos. Um, assim, até para entender o bullying, se é bullying, se não é, e sendo bullying, como é que a gente pode lidar e dar um apoio a todos, que é o que você fez também. Não adianta você falar... Você direcionou talvez para o garoto que falou com o Dudu, né? Mas você falou para todos, né? Você não tirou ninguém do papo, né? Tanto que o menorzinho se sentiu confortável e vem. Então, assim, a gente precisa incluir a todos, né? Sim. Até porque a gente sabe que nessas situações de intolerância, e não só o bullying, mas intolerância, preconceito, racismo, e também não direcionar, né, Mila? Independente. Pode ter sido aquele garotinho. Mas não, aí, o que acontece? A gente fala como se estivesse falando com todos, porque a gente não culpa especificamente uma pessoa, e a gente acaba atingindo um grupo, e não apenas uma pessoa. Porque aí o outro fala assim, eita, fulaninho tá tomando bronca, ó. Fulaninho tá... Não. E aí não é isso, não é com todo mundo. E aí a gente atinge um grupo e... Dudu diz, mamãe metida linda. É mole um negócio desse? Ele é o figuraça, né? Você. Não é? Mas porque também não lhe interessa botar ninguém na fogueira, né? Se você está trabalhando para que ninguém seja marcado por diferenças de forma negativa, né? Que as diferenças sejam apenas diferenças, não precisam ser sempre também positivas. Às vezes a gente tem uma habilidade pouca em alguma coisa que a gente precisa desenvolver. Então,
também nem sempre as diferenças são positivas, mas são naturais da vida, né? Então também não interessa, eu tenho um discurso de que eu quero que as pessoas sejam acolhidas e fico apontando para quem desacolheu. Desacolheu não existe, viu, gente? Eu falei só para não perder o raciocínio. Mas também o que você faz? Quando você inclui todo mundo, você inclui a plateia, a audiência, que não só no bullying, mas em racismo, em intolerância, em preconceito, né? Em desrespeito. Quando alguém fala, não trate fulano assim, pode não ser bullying, nada. Já tem uma fala que diz, isso aqui não é bacana, isso não é natural no mundo, a gente ser agressivo, né? Então, assim, você trabalha com a plateia, que é uma das coisas que se fala muito nas questões de intolerância, preconceito, discriminação, bullying, das violências, das diversas formas, né? E uma outra coisa que eu acho bacana, assim, Dudu já te deu uma ideia, mas quando você chega e vai olhando e conversando com todos, você pega a história como um todo. Porque, eu tô vendo, vai que, sei lá, vai que Dudu tinha empurrado alguém, ou Dudu tinha xingado, eu tô inventando, viu, Dudu? Eu sei que não foi. Mas aí quando você se situa, também cabe trazer esse ponto, dizer, olha, isso também não é bacana, não é assim que a gente faz. Aí você lidaria como mãe, no caso. Né? Teria até mais leques. Tem também, aqui tem uma história também, né? Diz que ele tem um amiguinho aqui no condomínio, que eles, assim, se amam. Mas, assim, passa meia hora, briga. É incrível. Aí, e briga mesmo, briga de... Lívia, deixa eu só dizer um negócio. Lívia, lembra um show maravilhoso que a gente foi e eu ganhei uma palheta? Olha aí, o show que eu não sei se é. Armandinho Macedo entrou aí, ó. Não sei se é ele, tá vendo? Mas é o show mais maravilhoso do mundo, né? Só pra gente fazer a propaganda. Família Macedo. E eu ganhei a palheta. Fã, muito foi mesmo. Foi, eu ganhei a palheta. Mas diga aí. Foi, só pra fazer graça. Pois é. Aí dessa questão né, de reverter o quadro pra cá também, é que eles dois brigam, e aí o que é que aconteceu recentemente? E é sempre o outro menininho que começa a confusão de bater, de brigar e tal. E aí Dudu reage, porque ele é assim, você bate nele, ele fica na dele. Você bate de novo, ele fica dele. Na terceira ele cai pra dentro. E aí ele vai bater de murro pro igual, de chutar igual, de puxar cabelo, ele vai... E aí nesse dia, recentemente, eles estavam brincando no parquinho, e de tão acostumados a brigarem, e esse outro amiguinho fazer alguma coisa com ele, ele estava de costas e ele desequilibrou do balanço e caiu. E quem estava atrás dele, na parte de trás da gangorra, justamente essa criatura. Na hora que ele caiu, ele não contou conversa, ele foi em cima desse amiguinho, porque esse amiguinho é sempre o que bate, sempre o que começa a confusão. Só que eu estava de longe e vi que não foi o amiguinho que tinha empurrado ele. E aí, na mesma hora, eu chamei, conversei. Ele falou, mãe, você não está acreditando em mim? Eu falei assim, eu vi. Você estava de costas e eu estava aqui atrás, vendo. E não foi fulano que te empurrou. Você escorregou, né? Aí caiu pro lado do balanço. E como era justamente o confusentinho lá atrás, ele já pegou esse amigo e foi em cima dele. Aí eu fiz ele pedir desculpas. Eu falei, não foi ele. Você precisa acreditar no que eu tô lhe dizendo, porque eu não minto pra você. Ele falou, mãe. Eu falei, então, você vai lá e vai pedir desculpa pro seu amigo. Quer ver? Eu pensei, tem uma coisa, a Paula falou, uma pessoa que eu conheço, a Paula falou uma coisa, depois a gente retoma, viu, Paula? Mas aí o que você fez? Assim, uma coisa que ajuda pra caramba, pra gente poder resolver situações de conflito, ou entender coisas que incomodam, que são difíceis, é o que eu tenho lido e aprendido para mim, como pessoa, que é da comunicação não violenta, que a gente acaba muitas vezes fazendo um julgamento das situações, muito pela forma como a gente foi educado, como o mundo existe antes. Acho que até antes da minha mãe nascer. Minha mãe nasceu em 36. Pô, antes. Muito antes. Eu acho que até, sei lá em que época. Vou falar qualquer coisa, eu falo besteira aqui, histórica, mas não é. Que assim, a gente vai já com um julgamento moral. Então ele é briguento e ele sempre me provoca. Pronto, ele sempre me provoca. Ou então aquele menino na escola é sempre o bagunceiro. Ou é sempre, nunca entrega tarefa, e balancei aqui. Né? Ou ele é incapaz, ou ele... A menina que namora muito assim, não importa. Então a gente vai com pré-julgamento. Quando a gente fala da situação, a gente não abre muito. A gente evita
Porque o julgamento vem com as emoções, né? Então, assim, a gente vai polindo assim, a gente vai limpando um pouco para cuidar da situação. Depois você pode conversar, poxa, ficou chateado. Oi, Noélia, seja bem-vinda. Ficou chateado porque você achou que foi ele, mas ele sempre, de vez em quando, vocês se pegam, e aí você conversa dos sentimentos, ou da situação, sim, depois dá risada, ou ele fica bravo mesmo, eu não sei. Mas se a situação, você fala, você não acredita em mim, mãe? Aí a gente diria, mas que absurdo, meu filho, dizer que eu não acredito em você. Aí você disse, não, meu amor, eu vi a situação. Você não está entrando nem em discussão se você acredita ou não. Porque não é isso que está em jogo, né? Você falou, eu vi a situação, meu amor, eu vi. Então, assim, e acredite, a mamãe fala a verdade. E você puxou para um laço de vocês, né? Porque você entra, então uma criança fala, eu não gosto de você, eu não gosto da minha mãe. Tá brava? Aí a gente fala, que absurdo falar isso da mamãe. Não, ele na verdade, está tentando expressar algo em uma situação. Então, você não gostou porque a mamãe não deixou você descer pro playground, sei lá, né? Então, você fala isso, você evita uma discussão em cima de julgamentos que não vai para lugar nenhum. É que aquela coisa também, quando a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a live, eu estava pensando em umas coisas também, que é aquela questão da educação, né? Que muitas vezes a gente não tolera o filho na hora da... já dedurou. Mas não era para dizer o nome, Dudu. A gente não diz o nome, Dudu. Não precisa dizer, meu amor. E aí eu estava pensando que como a gente não acolhe o sentimento do filho e acaba tendo uma comunicação violenta, a gente, né, fica irritado com o filho, a gente castiga, a gente grita, né? E justamente nos momentos que eles estão irritados. Ele não diz, eu não gosto mais de você. Eu não gosto mais de você porque ele não sabe expressar de uma outra forma, né? Às vezes a forma como ele reage, né? Não para de chorar. E quando você pede para ele parar de chorar para conversar, ele chora mais alto ainda. Aí você fala, tá medindo força comigo? E na verdade é justamente essa questão dos sentimentos, né? Que por serem muito pequenos, eles não conseguem administrar essas emoções. E a gente tem que tolerar, as reações dos pequenos. Né? Que é aquele negócio, ato de admitir sem reação agressiva ou defensiva, que é o tolerar, né? Deixar os outros a liberdade de opinião, assim como você quer ter a sua liberdade de opinião, né? E deixar eles atuarem conforme a opinião deles, né? Mesmo pequenininhos, dentro da liberdade, né? Mas eu fico pensando, quando pega no nosso calo como mãe, né? Não tem psicologia, não tem experiência que ajude na hora, né? Mas porque você falou... Tá entrando tanta gente, tantos amigos, tantos então primos. Tem uma tia minha. Igor, Luizinho, que é Rubem Luiz, todos os meus primos maravilhosos. Tá vendo? Né? A família é grande, né? A minha entrou também. A minha família não é tão grandona, mas entrou. Mas a questão que eu fico pensando assim, do acolher, né? Aí eu vou, não sei se eu vou provocar polêmica ou não, mas tem muito se fala muito disso, de acolher a gente tem 20 minutos, viu? Mas dá. De acolher o sentimento dos filhos. Eu concordo plenamente com isso, ainda mais teoricamente, pessoalmente. De vez em quando eu fico sem saber se eu estou acolhendo, muito se estou acolhendo, pouco. Mas eu acho que a gente precisa, às vezes, assim, acolher, às vezes é só ouvir. Eu, talvez por ser psicóloga, eu quero acolher e sempre dar uma solução para todo mundo. Então eu acho que eu preciso te ajudar em algo, em qualquer coisa. Né? Dar uma ideia. Então, acolher às vezes é só ouvir, né? Não precisa ficar, não dá para tirar o sofrimento de uma situação do filho. A chateação de Dudu nessa situação que você contou, você não tira, né? A gente não precisa supervalorizar, mas às vezes eu penso que essa coisa do acolher a gente precisa também, quem sabe, vira uma outra ideia para conexão, tolerância, acolhimento, um pouco de o que é o acolher. Muitas vezes eles precisam só na comunicação não violenta fala, às vezes se você fizer... Nesse episódio, Mina, eu falei que eu entendia ele revidar nesse amigo, porque era o que sempre acontece. Eu falei, eu te entendo, né? Porque sempre é ele. Então, na hora que acontece, é natural que você culpe ele. Mas temos que parar e prestar atenção no que foi que realmente aconteceu. Eu estou lhe dizendo que não foi ele. E aí eu te entendo, mas agora ele reagiu, né? Ele foi lá e desceu o cacete no menino. Mas eu te entendo isso, né? Não, é bem isso. Muitas vezes eu ouvi dizer, certo. Às vezes é só você dizer, certo, você tá... Agora ouvindo de verdade, né? Não é certo sem ouvir, porque a gente percebe, né?
A Paula falou uma coisa do filho mais velho e um coleguinha que brigavam. Eu entendi assim, Paula, de que é como se teu filho mais velho e um colega brigavam entre si e os outros riam e falavam deles, né? Ficavam falando deles um pouco. Eu não sei se foi isso, né? Mas eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez na internet, muito, muito bacana, Sim. que mostra dois adolescentes brigando, os outros filmando, falando, incitando, até quietos, até que entra um homem adulto e fala para eles, olha aqui, vocês estão brigando, vocês é que estão... Aí ele usou a palavra assim, vocês que estão andando de boboca, de palhaço, vocês que estão se dando a um papel... vocês acham isso engraçado, bacana? Não, eles estão rindo de vocês. Ele fala dessa forma. Simone acabou de entrar. Um beijo. Tia Simone vai ser vovó mais uma vez. Olha, Estamos tá vendo? muito felizes com essa novidade. Tá vendo? É um bocado de gente, né, Lívia? Eu conheço o primo de Pablo coração, Mauru, eu já ouvi. Pablo Mauruto é um autor fantástico de livro infantil aqui de Salvador. Oh, que Do massa. personagem de Jururu, do robozinho Jururu, Mila. Ele conhece Estevão. Amicíssimo de Estevão. Nós temos pois aqui o do Jururu. Tá vendo que cidade, mundo Pablo pequeno? Mauruto, fantástico. Dudu é apaixonado por ele. Interpretou Jururu na escola, no teatro, e aí é paixão para a vida inteira. É um livro muito bacana, gente. Coloca aí, Pablo, o título, porque o livro tá... Lá dentro da mata. Lá dentro da mata, tem o robozinho, né? É lindo, é lindo. Tem o CD, é lindo, é lindo. Eu esqueci o título agora. Fantástico, os dois para criança. Fala sobre a mata, sobre a fauna brasileira. Fala. Eu comprei para mandar para uma amiga minha em Londres, mas ainda não consegui mandar. Mas está aqui, guardado, o dela. Para onde eu mando. De alguma forma eu mando. As filhas já vão estar enormes, mas eu mando. Né? Lá dentro da mata, é assim mesmo, né? Batiam e xingavam. Então, aqui a Paula Os colegas batiam e xingavam tanto que trocamos eles. Tanto que trocavam eles de escola. É como se eles nunca fizessem aquele ciclo de amizade, Paula, é isso? As crianças, como já tinham um ciclo fechado, pelo que parece, né, Mila? Aquela questão de você conseguir não fiquei na dúvida agora. Em um grupo, né? Que quando você tem um grupo fechado, aí para o outro novo entrar, né? Talvez seja isso. O que eu penso é que aí você tem que ter um trabalho bacana da escola. E às vezes eu não sei se as escolas não entram muito, né? Precisa ter essa mediação, precisa ter constante. As crianças não são... A gente não nasce sabendo resolver conflitos, né? Exatamente. Eu acho que partiria da escola, né, Mila? Um grupo... Teria que... O grupo não aceitava. Justamente, eu acho que todo início de ano escolar, a própria equipe pedagógica deve fazer não um evento, mas um momento de... E retomada ali no meio do ano de novo, quando volta de São João. Acolhimento, até mesmo que assim, as crianças estão chegando de férias. Elas vêm com histórias diferentes, elas vêm com energias diferentes, elas vêm com vivências diferentes. Muitas vezes vai ficar tudo ali, preso, porque elas querem voltar para fora, elas querem contar, elas querem conversar, elas querem, né, as novidades. E vem muito discurso, muitas vezes, de comparação, quem fez, quem não fez, quem pôde passear. Exatamente. Desculpa, né? Aquele que viaja para o exterior, aquele que não saiu de casa. Aquele que foi para a fazenda, aquele que ganhou tal coisa, que ganhou um iPad. Né? E a gente, que é o discurso do social, a gente não tem como impedir, né? Não tem como impedir. Tem o ciúme, mas a gente né? pode. Nós somos amigas já há mais tempo, aí chega um novato, aí eu vou ficar com ciúme do novato porque quis fazer amizade com você. Então, acho que a escola sozinho não dá conta. A escola precisa entrar um pouco, intervir e trabalhar com todos juntos, né? Tem várias formas pedagógicas bacanas de trabalhar com quem está participando, com quem está vendo, para que possa entrar, para que possa um regular o outro, né? É muito mais. Mas deixa eu dizer aqui, ó, eu agradeço a todo mundo que veio. Né? Essa live, ela surge... em função de um projeto que eu tive ideia e a Lívia me ajudou a dar corpo, né? Minhas ideias às vezes são muito teóricas e ela vai quebrando e a gente vai transformando em algo teórico, sim, tem a teoria, mas algo menos chato, né? Acho que mais gostoso, mais atraente, mais calma, né? Porque é uma coisa assim, de estar em terapia, falando com quem acompanha.
Mas a ideia é fazer obrigada, Paula, é fazer algo aberto. Paula. Então, assim, o projeto é o Conexão Tolerância. Na verdade, o que eu comecei a colocar no Instagram foi sobre tolerância mesmo, porque para mim é um tema muito importante, né? Tem a ver com bullying, mas não só com bullying. Então, eu pego as coisas do bullying para a vida. Gostei dessa. Eu pego as coisas do bullying para a vida. E o Conexão Tolerância é um grupo de discussão que vai iniciar dia 10 de dezembro por WhatsApp. Ele é voltado para adultos. Eu vou pegar a Carlinha de exemplo. Não precisa ter filho, não precisa ser... Aí ela vai brigar comigo. Nem novo, nem velho, pode ser médio. Aí, Carlinha, médio. No médio tá bom, né? Então, assim, a ideia... A gente vai falar do que é tolerância, os benefícios da tolerância, tolerância ativa e passiva, que tem uma diferença, educando para a tolerância, tem alguns dos temas, sempre com um texto mais curto possível, mas bem organizado, né? Pronto, Simone. E essa questão do Conexão Tolerância, a ideia é provocar nos adultos uma reflexão, um repensar, um mexer no conceito de tolerância para a gente levar para a vida. E que a gente possa aplicar o aprendizado teórico, a reflexão que veio, os insights que vieram, na nossa vida com amigos, com pais, com filhos, com parentes, com sogra, com primo, no trabalho, né? Em situações que os nossos filhos passam, ensinar a eles sobre tolerância. Então, tem uns vídeos muito bacaninhas que eu achei para criança. Então, Laila, filha de Camila, é um ser assim que eu falo para ela, e ela fala: Lívia, se Laila for metade do que você fala, eu tô feliz da vida. Mas ela é um doce e ela, assim, questiona coisas maravilhosas. Às vezes ela fica com vergonha, né? De perguntar, assim, mas de dar um jeitinho. Mas Laila é uma das amiguinhas de Dudu, assim, que eu acho lindo quando ela vê que Dudu tá ali na dificuldade, ela quer fazer uma coisa assim: Dudu, você quer uma mãozinha? Sabe? Ela não fala, né? Doida pra ajudar ele a fazer alguma coisa que ele não tá conseguindo, ou que tá com alguma dificuldade. E ela tá aí, ela se segura, ela não fala... você não sabe, deixa que eu falo. Não, ela fala assim: Dudu, você quer uma mãozinha? Eu acho a coisa mais linda do mundo. Mas a gente trabalha dos dois lados, porque assim, no início, ele andava de bicicleta e ela não. Agora ela tá toda feliz porque ela andou sem rodinha primeiro do que ele, né? E ela já sabe nadar, e ela fala para ele: eu não entendi, falar de novo. Ela fala, né? Quando ela quis perguntar um pouco de como ele... Não, Dudu fala muito, não, é o jeito dele de falar. Aí ela me perguntou algo que eu não sabia muito a melhor forma de responder. Eu digo: vamos perguntar a tia Lívia. Por quê? Mas ela não veio, né? Ela ficou com vergonha. Por que que ele fala assim? Né? Que aí a gente teria que explicar a questão da paralisia, da paralisia. Então eu não sabia, eu queria explicar de um jeito mais leve. Lívia tem, como já deve ter passado várias situações tendo que explicar para Dudu e para os outros, é muito melhor ela. E você sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então vai ser mais fácil eu explicar coisas para Dudu e você para Laila, né? Mas ela fala isso. Ela diz que a última dela foi que eu sou uma ótima mãe, mas quando eu esqueço, eu não sou. Eu esqueci de comprar leite em pó para comprar banana. Tá certíssima. Não esquece. Tá? Né? Tá certíssima. Eu não sou, eu sou uma ótima mãe, mas quando eu esqueço, sou a melhor mãe. Eu nem lembro qual foi. Mas tá perfeito, né? É isso mesmo. Né? Ô, Pablo, eu sou casada com Estevão Neto, Estevão Araújo, do Social, que você tem alguma galera aí que vocês se conhecem da música, Christian, eu não sei, agora eu me perdi muito bem quem. Mas também tem algum outro vínculo pro lado de cá, não direto comigo, né? Mas, assim, o Conexão Tolerância, a ideia é a gente poder falar da tolerância, serão 40 a 45 dias. Então, tem início, meio e fim, de forma bem leve, para a gente poder interagir, conversar. O grupo com cuidado enorme, para não ficar um grupo chato, né? Internacional, Kleber. Tá vendo? A Aninha também. Tem mais. Né? Então, aos pouquinhos, e assim, é um grupo gratuito, no sentido de que é para a gente trocar mesmo, e vocês conhecerem sobre a tolerância, é uma forma também de conhecer o que eu penso, né? Então, é uma forma de me conhecer. E aí a ideia é seguir: conexão tolerância, conexão, vai vir gentileza, empatia, tem várias coisas bacanas, né? E temporais, assim, não é o tempo inteiro não, que também ninguém aguenta grupo, né? O tempo inteiro. Mas está muito bacana. Posso dizer para vocês assim, que os vídeos que foram selecionados, os textos,
os cards, né? Só as frases de efeito foram pensadas Achei, com muito carinho, né? Tem, assim, eu fiquei encantada. É um trabalho muito, é um projeto muito, muito bonito. Tá muito porque a bom. gente pega o conhecimento e produz um conteúdo autoral, né? É uma coisa Sim, bem... Tia, o que é tolerância? Tolerância, Dudu, é quando a gente é, de- aceita que as pessoas falem coisas diferentes da gente, que elas gostem de coisas diferentes da gente, que elas se vistam diferente, que elas acreditem em coisas diferentes. Se alguém acredita em Papai Noel, o outro não acredita. Se alguém acha que unicórnio pode existir, o outro pode achar que não, né? E coisas desse mundo do adulto também, coisas da política, quem gosta de um político e o outro gosta de outro, né? E aceitar que a diferença não diminui ninguém, que a cor da pele, quem é branco, quem é negro, quem é asiático, que é uma outra raça, que a raça das pessoas não muda em nada, que isso não deixa ninguém nem melhor, nem pior do que os outros. Dudu tem e muito, mas a oito. tradução tá da avó aí, Paula. Será que eu respondi, Dudu? E é E isso que a aqui, sua mãe fez, é aceitar o outro diferente sem brigar. Mesmo que é, pareça a coisa mais boboca do mundo, Dudu, a gente aceita, tolerar as recebe habilidades diferentes, né, Mila? Principalmente que cada um tem uma isso. habilidade e tolerar a habilidade do outro, né? Porque eu não consigo e você consegue, porque você vê de uma forma e eu Isso. vejo de outra. Então, a Tolerar tolerância é... que você é muito bom de pular e de mudar de obstáculo, eu acho que lá ela cai nos obstáculos, ela já está mais craque, né? Mas tolerar que às vezes alguém consegue falar mais rápido do que você, né? Sim. Tolerar, né? Então, assim, tolerar que você sabe nadar de sem boia e os outros não sabem, né? Então, sim, E tem muito a obrigada. questão, essa questão da fala, né, Mila, que hoje está mais em evidência, assim, no caso em Dudu. Eu costumo, desde muito cedo, eu costumo muito falar para as pessoas que, assim, a gente tem tanto medo do novo, do diferente, Sim, muitas vezes não é nem porque a gente não entende, não é nem a fala que está muito dificultosa. É por a gente bloquear, né? A gente vê algo diferente, a gente, eita, cria uma é, barreira. E aí tem essa questão também de onde a gente chegar, ou com as pessoas que estão diferentes, e eu falar mesmo, né? Eu ter que ir, eu sou meio envergonhada pra. Eu sou meio envergonhada, assim, apesar de ser comunicativa, eu tenho vergonha de algumas situações, e falar pra pessoa assim, ó, não precisa você, né, ficar com medo, querer entender logo o que ele fala. Preste atenção, que você vai com o tempo você acostuma. Então, assim, eu trago aquela pessoa para que ela relaxe, que ela não fique tensa diante daquela situação que ela está sendo colocada também, né? De que, poxa, eu tô aqui conversando com uma pessoa que eu mal entendo ela. Como é que é, eu vou conversar? Como é que eu vou responder o que ela me pergunta? E aí eu vejo, assim, a pessoa meio que desesperada, então fugindo da conversa. E aí eu vou lá para e, né, falo assim, ó, não se preocupe, ele vai repetir quantas vezes você quiser. Preste atenção, né? Só, né, relaxe, que aí você entende. E aí as pessoas realmente, tá ali, tá bom, um beijo. Com o tempo, aí as pessoas começam realmente a perceber e notarem que essa questão do medo, né, do diferente, a gente fica meio em alerta, que gera uma certa tensão. porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tá, o próprio biológico da gente se prepara para coisas conhecidas. Ele busca no arquivo da gente, seja lá onde for o arquivo, algo que seja conhecido para ficar num lugar um pouco confortável, né? Porque surpresa demais a gente vai ter ou recua, pode ficar na fuga ou no ataque, que são Sim. reações bem primárias. Dudu, quando alguém quebra o brinquedo, não é a tolerância nesse ponto, não. Aí é um comportamento que não é bacana. Tolerância é com o jeito de ser da pessoa, com as coisas que ela Exatamente. gosta, né? Por exemplo, quando, sei lá, quando eu não sei, quando você empurrou o coleguinha, tua mãe não foi lá e disse, olha, não é, comportamento não foi bacana, Dudu, de empurrar, mas ela não continua gostando de você e do colega? Então, Eles então dois é continuam isso. se gostando, vira e mexe faz Eles, mãe. Agora que ele já largou o nome do amiguinho mesmo, né, ele faz mãe, eu tô com a saudade de Peu. Eu falo, vocês, a saudade de vocês acaba em 30 minutos. E Peu tem que também ser curto, né? para a cuidadora dele. Fala assim, eu tô com saudade do Dudu, nunca mais eu vi meu amigo Dudu. Aí ela fala, mas também 30 minutos vocês estão brigando.
que eles se gostam. A gente tem que... Eu comecei às 8h02, então a gente tem uns 4 minutinhos. Eu não sei se alguém tem mais... Se alguém quer falar alguma coisa, se tem alguma dúvida. Eu quero agradecer de novo a presença, né? Sim. Dudu aprontando, rindo aqui. Entrou, Mila. Muito obrigada aqui pela participação. João, Gabriel, Diogo, querido, um abraço para você. A live vai ficar salva, espero. A gente não pode deixar bater 1 hora, senão ela não salva. Mas ela vai ficar salva no meu Instagram e eu vou transformar em YouTube também. Eu mando para a Lívia, para ela poder mandar. Mas a ideia é essa, gente. Acho que a gente cumpriu com a nossa ideia, que é trazer situações de tolerância porque a gente pensa muito no intolerante, naquela pessoa, como se aquela pessoa fosse chata, intragável. Então, nós que somos supostamente tolerantes, somos bacanas. Mas também não é. Né? Então, assim, é bacaninha falar contra o bullying, é bacaninha falar de sentimentos, estou me colocando a mim. Mas eu também sou intolerante, eu também preciso praticar a tolerância. Né? Afinal de contas, quando a gente conversou, eu falei, Camila, não reaja assim. E a gente é mais intolerante quando é perto, né? Quando mexe com sentimentos. Com certeza. Né? Não era no trabalho. No trabalho eu sou perfeito, não, mas assim, é muito mais fácil lidar com as coisas quando a gente tem uma distância, porque a gente pode observar. Não porque a gente é necessariamente frio ou não, né? Mas porque a gente pode observar. Então a gente poder pensar nisso de como, se a gente já tem uma habilidade bacana de tolerância, a gente pode fazer o que Lívia fez, né? Poder receber de uma forma, ressignificar aquilo que tem como forma agressiva, ou questionadora, ou desconfortável, para algo que gere um bem-estar geral, né? Um bem-estar não é só para mim, não precisa ser só para mim, né? Não é só para Dudu, é um bem-estar para todos, né? E Dudu vai ficar muito mais feliz brincando com todo mundo do que só tendo a defesa, né? Então, exatamente. Agora eu quero ver aqui como é que, quem tá mais aí, como é que a gente vai... Acho que quando encerra é que a gente salva, né? Porque agora mudou tudo aqui, os botões do Instagram, a gente tem que aprender, né? Mas eu acho que é isso, a gente tem mais 2 minutos, acho que é melhor tentar encerrar para salvar. Pra você salvar e tudo. Faz um print aí, Mila, que eu não sei. Eu já fiz vários, eu já fiz algumas. Quer fazer um mais bacaninha? Pronto, lá. Vamos lá. Então vá. 1, 2, 3 e... Não foi ainda, não foi. De novo. Foi? Vai de novo. Não foi, Lívia, poxa. Faz um print aí, galera, manda pra gente. Eu fiz alguns. Obrigada pela participação. Agora foi. Muito bem. Foram vários. Ih, agora foram 2 diretos. Mas é isso, muito obrigada. Viu? Obrigada. Obrigada, Mila, por ter me convidado, por deixar eu fazer parte desse projeto lindo. Vou desligar, senão vai dar... Sim. Tá, beijo. Tchau. Tchau. Encerrar vídeo.